Lucas 24, a partir do verso 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabem das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato estava tudo quanto as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino dele, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e no caminho nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Feche os seus olhos, peça para Deus falar ao seu coração, que somente Ele agora possa lançar a palavra sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque Tu nos traz aqui para mais uma vez ouvir a Tua mensagem, e aqui nós estamos exclusivamente para isso. Senhor, me esvazia completamente. Tira dessa mensagem qualquer palavra que venha minha, mas que somente o Senhor possa falar nesta manhã com o Teu povo, para abençoar, edificar, transformar a Tua igreja, para nos levar à perfeita unidade, para fazermos o caminho de volta, Pai, para a unidade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, um caminho de volta para a unidade. Esse texto é conhecido, eu sei. Esse texto ele é profundo, ele não é relatado em todos os evangelhos, mas de alguma forma Lucas, e nós sabemos como Lucas era detalhista nos seus escritos, nós vemos características, já falamos um pouco aqui sobre isso, mas nós vemos características claras em cada um dos autores dos evangelhos. Nós vemos lá Mateus,
com a sua linguagem judaica, escrevendo lá especificamente para os judeus, chamando Jesus de filho de Davi. Nós temos o Evangelho de Marcos, que muito provavelmente foi escrito a partir da narrativa de Pedro, um evangelho simples, curto e direto, nas coisas que aconteceram. Como Pedro era um homem simples, e ele relatava de uma forma simples. Nós temos o Evangelho de João, dentro de uma sensibilidade maior, o chamado discípulo do amor, escreve muito sobre encontros. João tinha um olhar muito no comportamento das pessoas. Só João fala da mulher adúltera, só João fala lá do tanque de Betesda, do paralítico, só João fala do encontro de Nicodemos com Jesus. Então João traz todo um olhar sensível. E Lucas era um médico que se converteu, e quando ele escreve, ele é altamente detalhista, né? Lucas, ele traz meio que as particularidades do texto, tendo o seu conhecimento, ele então acha importante trazer e conectar. Lucas é muito preciso na conexão dos eventos, de forma cronológica, e de uma forma especial, diferente dos outros, que não estão em todos. Lucas traz o texto desse encontro de Jesus com esses dois discípulos de Emaús. Nós sabemos que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, e ele passa cerca de 40 dias ressurreto, dentro de um contexto de se encontrar com grupos e vivenciar momentos específicos com as pessoas, até aquela grande despedida, onde nós temos em Atos capítulo 1, onde ele é levado aos céus, e deixa ali a promessa do Espírito Santo, e a orientação era: fiquem em Jerusalém até o Espírito Santo descer. E Jesus sobe, e os discípulos ficam lá olhando para cima, e os anjos dizem: ó, já foi, agora vão, façam a obra, vão, preguem a palavra, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai um dia descer, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. É interessante que Jesus utiliza de momentos estratégicos dentro daqueles que foram os dias da sua ressurreição. Porque Jesus podia criar um grande alvoroço, reunir uma grande multidão e dizer: olha aqui, ressuscitei, todo mundo agora pode acreditar, mas não. Tanto antes quanto depois da ressurreição, Jesus nunca focou em multidão. Então ele vai ter encontros específicos, ele vai na casa de um, ele vai ali onde os discípulos estavam, ele tem encontros. E esse daqui é um desses encontros, dois discípulos, que faziam parte do grupo maior de discípulos. Esses dois não estão dentre os 12, tanto é que nós vemos no final, que diz assim: eles voltaram para encontrar os 11. Judas aí já tinha tirado sua vida, eles voltaram para encontrar os 11. Mas nós sabemos que dentro do contexto, aquele grupo de discípulos de Jesus foi crescendo. Aquelas pessoas que realmente caminhavam com ele, aquelas pessoas que estavam junto dele. Nós vemos no próprio Lucas, capítulo 15, o envio dos 70. E o texto vai dizer: Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2. Eram pessoas que caminhavam. Eram pessoas que ouviam Jesus todos os dias. Eram pessoas que estavam ali, lado a lado, juntos, naquela obra do Senhor Jesus. Mas sabe, quando Jesus morre, esses dois discípulos decidem se afastar do grupo. Depois da morte de Jesus e dos últimos acontecimentos lá em Jerusalém, a gente vai ver isso. Aqueles dois discípulos resolvem então, não vai ficar no grupo não. Vamos se separar, vamos voltar para a nossa cidadezinha. E aí, antes de entrar exatamente no texto, eu quero só rapidamente falar de duas coisas com você. Primeiro, é que pode gerar, soa estranho, talvez para você, dizer assim: mas André, você está falando que eles eram discípulos, eles caminhavam com Jesus, e como é que eles se encontram com Jesus no caminho e não o reconhecem? E isso aconteceu em outros momentos. Na própria Maria Madalena, quando corre lá para onde Jesus tinha sido sepultado, ela fala com Jesus achando que ele era o quê? O jardineiro lá.
E ela pergunta lá: Senhor, me diz onde o puseste. Jesus teve que falar mais forte: Maria. E aí ela reconhece. Veja, Jesus aqui, depois da ressurreição, ele já está no seu corpo ressurreto. Ah, mas isso é o quê? É um corpo de ET? É um super-herói? Não. Mas a Bíblia deixa clara que há uma transformação do corpo. Jesus, claro, a sua aparência ressurreta trazia a lembrança do que ele era. Mas as pessoas tinham visto, e principalmente naqueles últimos dias, um Jesus castigado, ferido, né? Jesus provavelmente de andar tanto, queimado do sol, aquele jeito marcado, a marca da própria idade, da luta já ministerial que ele tinha. E o corpo ressurreto, ele é transformado, ele é perfeito. E aí as pessoas de cara meio que não reconheciam. A mesma coisa se eu chegasse aqui um dia, irmãos, novinho, sem cabelo branco, corpinho fit e tal. Vocês iam olhar, iam dizer: rapaz, quem é esse cara aí? Aí quando eu começasse a falar, não sei o quê, ah, pastor, é o senhor, é. Só no céu, irmão. Só no céu, um dia eu vou chegar lá, sim. Mas veja, de alguma forma, o nosso corpo vai ser transformado dentro daquilo que é a perfeição, é o Cristo ressurreto aqui. E aí as pessoas não reconheciam de cara. Isso traz para a gente a ideia, claro, sem tanta clareza. Mas, pastor, como é exatamente que vai ser? Não sei, irmão, como é que eu sei? Mas, de alguma forma, a perfeição do corpo ressurreto. Porque, entenda, aqui, eu acho que é o pastor Hernandes Dias Lopes que diz isso, aqui já é agora o eterno se encontrando com o não eterno ainda. É o corpo do divino, mas não o divino por ser Deus, mas é o corpo agora para a eternidade, para a glória. Jesus, o texto, por exemplo, quando você vai lá para João, capítulo 20, verso, acho que é 20 e 21, Jesus entra numa casa onde os discípulos estavam isolados, e diz o texto claramente, as portas e as trancas estavam fechadas. E Jesus chegou lá e entrou. Pronto. Porque o corpo ressurreto, ele não se limita às questões mais materiais desse mundo, porque ele não pertence mais a esse mundo. Ele não vai mais ter a sua carne corrompida, mas agora é um corpo perfeito, transformado. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E a segunda coisa é que a estratégia que Jesus usa de aproximação para aqueles discípulos era algo muito normal da época. O caminho, a gente até vê o texto bíblico, ele traz um detalhe da distância, 11 quilômetros, né? É mais ou menos você ir andando daqui para o centro da cidade. E essas estradas, elas eram estradas agressivas assim, eram estradas montanhosas, estradas de barro. E era muito normal as pessoas não caminharem sozinhas. Então, um se juntar com o outro, um começar a conversar com o outro. Eu estava vendo, culturalmente isso era muito comum, porque as pessoas preferiam viajar em grupo, dada o perigo que havia também de muitos assaltos nessa cidade. Lembra da parábola de Jesus, quando ele conta do caminho de Jerusalém para Jericó? Quando ele vai falar lá do bom samaritano, que houve um assalto, ele foi violentado. Jesus não estava falando nenhum absurdo, não. Jesus traz aquela parábola dentro de um contexto normal. É a mesma coisa você falar assim: uma pessoa de meia-noite resolveu andar aqui pela rua e foi ser assaltada. A gente vai dizer o quê? Normal. Na verdade, não precisa ser meia-noite. De meio-dia, normal também. De 8 da manhã, normal também. Então, era muito comum, por isso que eles não acham estranho, eles não reagem negativamente à aproximação de Jesus. Porque as pessoas faziam isso, e aí, você está indo para onde? Como é que você está? E se juntavam, e então viajavam. Jesus foi muito estratégico, ele se aproxima sem se identificar, ele se aproxima sem ir diretamente já aquilo que ele queria, ele estabelece ali uma estratégia para conversar com aqueles discípulos. Mas eu queria começar pensando com você hoje,
Primeiro nessa pergunta, por que os discípulos decidiram se separar do grupo para seguirem a caminhada sozinhos? Por que aqueles discípulos por que eles não ficaram com os outros? Por que eles não continuaram reunidos com aqueles que eles estavam caminhando já há um tempo? Por que resolveram então abandoná-los, dizer assim, não quero mais isso, não vou mais ficar com esse grupo, vamos deixar eles aí, vamos voltar para a nossa vida, vamos voltar para a nossa cidade. E aí eu quero trazer 3 pontos para você. Primeiro, é que eles estavam tristes com tudo o que havia acontecido. Quando você vai no verso 17, você vai ver que Jesus, ele vai falar com eles, Jesus vai fazer algumas perguntas, e vai dizer que eles, no verso 17, diz claramente, quando eles param para conversar com Jesus, a parte B diz assim, eles pararam com o rosto entristecido. Então, a tristeza daqueles discípulos era tão clara, que estava evidenciada no rosto deles. Tem gente que consegue esconder que não está bem, não é? Tem gente que chega sorrindo, e aí, meu irmão, está bem? Estou bem. E às vezes ele está morrendo por dentro, às vezes ele está doente por dentro, às vezes ele está sofrendo por dentro. Mas muitas vezes essa tristeza é algo tão profundo, é algo tão grande, está afetando tanto ele, que você percebe no rosto. Você percebe no olhar. Se você tem intimidade com aquela pessoa, então você é capaz nem de perguntar, mas já de afirmar, irmão, você não está bem não. O que é que aconteceu? Você não está bem. Dá para ver. Então, está muito claro que uma das primeiras razões, e essa eles não precisam nem falar, mas estava explícito, que eles resolveram se separar, é porque todas aquelas circunstâncias que havia acontecido, trouxeram profunda tristeza para eles. E nessa tristeza, eles escolheram assim, quer saber? É melhor não ficar com o pessoal não, é melhor a gente seguir sozinho. Provavelmente iam chegar em Emaús, cada um ir para a sua casa, cada um ir para a sua vida, e eu estou triste, eu quero ficar só. É impressionante como, e eu falei rapidamente um pouco sobre isso no domingo passado, como as chamadas doenças da alma, que tanto se trata e se fala hoje. Claro que nós sabemos que isso não é uma coisa de hoje, isso sempre existiu. Mas toda vez que a gente fala das chamadas doenças emocionais hoje, seja profunda tristeza, depressão, ansiedade, todas essas sempre têm a tendência de levar as pessoas que estão passando por ela ao quê? Se isolarem. Elas querem ficar só, elas não querem ver ninguém, não querem falar com ninguém. Quer entrar no quarto, quer ficar às vezes num ambiente escuro, pesado. Pastor Thomas, meu amigo, ele disse que o isolamento lhe torna vulnerável, mas o vínculo, ele te protege. E normalmente quando nós estamos enfrentando essas situações, nosso coração se torna um terreno fértil para Satanás lançar essas sementes de isolamento. A tristeza faz isso. A tristeza faz com que a gente queira se afastar, se isolar das pessoas. O desgaste, a dor, o sofrimento. Veja o exemplo do profeta Elias. Elias é pego num momento assim de desgaste já, e ele é ameaçado, e aquela ameaça ataca o coração dele, de maneira que ele diz assim, quer saber, eu não vou nem mais ficar aqui. Arruma suas coisas, ainda anda um pedaço do caminho com seu ajudante, mas ele estava tão angustiado que ele disse para o ajudante, fique aqui, que eu não quero nem você do meu lado, anda mais um dia de viagem no deserto, senta no chão e faz o quê? Pede a Deus o quê? A morte. Acaba com minha vida, Senhor. Acaba com a minha vida. Por isso que ele tirou o ajudante de lado dele. Porque ele não queria alguém que apoiasse e dissesse, não, Elias, não, que é isso? Vamos lá, vamos voltar, Deus está com você. Não, ele quis ficar só. E quando nós ficamos só, nossa mente, sabe, ela vira esse terreno fértil para Satanás agir, para botar esses pensamentos. As pessoas se afastam, as pessoas se isolam, as pessoas escolhem ficar sozinhas. E não entendem que estão indo cada vez mais profundo para um buraco.
Nós precisamos do outro que nos ajude, nós precisamos do outro que nos estenda a mão, que nos diga assim: não é isso, o caminho não é esse. Deus está com você, Jesus vai restaurar a sua vida. Mas é impressionante como a tristeza nos leva a querer se separar do grupo. Quantas pessoas abandonam a igreja porque estão tristes? Triste com alguma circunstância, triste com alguém, e diz assim: eu não vou mais, eu não vou mais. Achando que está fazendo o próprio bem. Há pessoas que chegam a dizer: não, é porque nesse momento da minha vida, o melhor é ficar só. Mentira. Isso é mentira de Satanás na sua vida. Melhor que nesse momento eu me afaste mesmo, que eu fique isolado, que eu fique sozinho. Você vai cavar um buraco e se enterrar cada vez mais nele. Aqueles discípulos simplesmente escolheram se isolar, escolheram se separar. Então, o primeiro motivo está claro, não precisaram nem falar, mas o rosto deles dizia assim: eles estavam tristes, estavam magoados. Mas, segundo lugar, porque eles se afastavam, é porque eles também estavam com a visão distorcida da realidade. E isso normalmente é contínuo esse processo. Você se afasta, você se isola, e aí você constrói uma realidade na sua cabeça que, na grande maioria das vezes, não é a verdade. Não é a verdade. Quando a gente vai ver nos versos 19 e 20, depois que Jesus pergunta a eles: não, o que é que está acontecendo? Eles dizem: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Irmãos, eles falam de Jesus como alguém do passado. Olha a circunstância como estava construída na cabeça deles. A gente está triste, sabe por quê? Jesus, ele foi um grande profeta, foi um grande homem, ele pregou, ele fez milagre, mas o pessoal matou ele, o pessoal crucificou ele. Para eles, a história tinha acabado aí. Realidade distorcida, uma leitura errada do que tinha acontecido, mas que criou para eles uma verdade, mesmo que sendo falsa, e nessa verdade eles se agarraram, e por isso se escolheram isolar do grupo. Quantas vezes, como pastor, eu vou conversar com algumas pessoas que estão magoadas, entristecidas, que estão afastadas. Pergunta assim: mas irmão, o que foi que aconteceu? Por quê? Conta aí a história. E a pessoa: mas é porque aconteceu isso, e isso quer dizer que a igreja fez isso comigo, e isso quer dizer que tal. Você diz assim: não, irmão, isso não quer dizer nada não, meu irmão. Isso não quer dizer nada disso não, você leu errado. Quem já conversou comigo sabe que eu gosto muito de dizer que o inimigo é especialista em construir cenários distorcidos na nossa cabeça da realidade. Ele faz isso, às vezes, para nos afastar, ele faz isso para nos levar ao pecado. Eu falo sobre isso muitas vezes com casais que estão em crise. E eu chego para o homem, muitos homens, eu digo assim: eu sei o que está passando na sua cabeça. Você já está sonhando com outra mulher, já está sonhando em ter uma vida perfeita, já está sonhando em construir outra família que não vai ter problema nenhum como esse, né? Sabe o que é isso? É Satanás botando esse sonho que é mentiroso na sua cabeça. Construindo esse cenário mentiroso. De que deixar sua família, abandonar sua mulher, você vai construir outra coisa, uma vida perfeita. A realidade que a gente está é tão sofrida e dolorida, estamos enfrentando problemas, e aí, ao invés da gente acreditar na restauração de Deus, naquilo que a palavra pode fazer, o inimigo começa a colocar semente na nossa cabeça de dizer assim: eu posso ter uma vida diferente, eu posso construir fora disso, é só eu abandonar onde estou. Por isso que muitas vezes a solução é abandonar a igreja, é abandonar a família, é abandonar a esposa, abandonar o marido, a solução é abandonar o trabalho, porque o problema é o trabalho.
realidades distorcidas da verdade. Cuidado, meu irmão. Cuidado que as suas emoções podem estar sendo provocadas por mentiras. Porque no momento que se torna verdade para a gente, já gera as emoções a partir dessa falsa verdade, é isso? Aquele irmão passou ali, nem falou comigo, aquele irmão não gosta de mim, o irmão nem te viu. Mas por criar essa verdade, você já começa a tratar ele mal. É assim que acontece o fluxo na cabeça da gente. A gente cria uma falsa verdade e já gera comportamento a partir dela. Eles estavam com a visão distorcida da realidade. Todas as vezes que você vê alguém que está meio longe, que está desconectado, aquele que só critica, aquele que só... Você vai conversar com ele, nossa, quanta coisa precisa ser esclarecida. Que visão é essa? Quem disse para você que é assim? Quem disse para você que é isso? Ah, não, pastor, mas agora a igreja está isso. Quem disse isso, meu irmão? Não, mas quando o senhor naquele dia falou, eu disse, mas não falei isso não, você entendeu não, você entendeu errado. Falei isso não, irmão. Visões distorcidas da realidade. Meu irmão, preste atenção. E a gente precisa ser maduro para isso. Toda vez que alguma visão que você tem, alguma compreensão sua, lhe leva para aquilo que não é propósito de Deus, desconfie. Desconfie. Porque o que mais tem me assustado nos dias de hoje é gente dizendo que vai deixar a família porque Deus falou. Vai deixar a igreja porque Deus falou. Vai deixar de caminhar com os irmãos porque Deus falou. Vai deixar de andar no PG porque é a vontade de Deus. Para com isso, meu irmão. Você está ouvindo Satanás e está dizendo que é Deus falando ao seu coração. Como é que a voz de Deus te direciona para algo que é contra o propósito dele? Ah, não, é Deus, pastor, está me mandando ficar só agora. Que é isso, meu irmão? Tem que jogar a Bíblia toda fora depois. Porque Deus não vai mudar o jeito dele, os princípios dele, os fundamentos dele. Mas tem um monte de gente fazendo isso e não é. É semente de Satanás na mente que você está abraçando e tomando decisões e desenvolvendo comportamentos a partir disso. Para eles se afastaram porque Jesus tinha morrido e acabou. Eles explicam isso. Ah, Jesus foi massa, ele foi grande, ele foi o nosso mestre. Mas sabe o que aconteceu? Crucificaram ele. Acabou. Por isso que a gente está triste. Por isso que a gente abandonou o grupo. Por isso que a gente está só. Crucificaram ele e a história acabou. Mas a história tinha acabado? Não. Cuidado para a história não ser como está sendo na sua cabeça. Talvez a história seja diferente daquilo que você tem pensado. Mas o terceiro e último ponto dessa pergunta, que mostra também por que eles escolheram ficar só, é porque eles lançaram expectativas erradas sobre Jesus. Verso 21, quando eles estão falando, né, de Jesus, verso 20, né, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Verso 21, tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Só que eles estão falando aqui num contexto político. Na verdade, a esperança deles, quando eles usam esse termo, essa expressão do resgate, não é da salvação eterna. Mas a esperança deles é que Jesus, e nós sabíamos, muito dos judeus se frustraram em Jesus por causa disso, era que Jesus derrubasse o Império Romano e colocasse os judeus no governo de todos, e que Jesus fosse o grande rei. Tanto é que, dias antes aqui, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e fazem aquela super festa para ele, Jesus não sei o quê, e Jesus chora sobre a cidade. Mas como assim? Jesus está entrando na cidade, a cidade está toda vibrando e Jesus chora? Porque a cidade estava colocando uma expectativa falsa em Jesus. Que Jesus seria aquele que levantaria um império judeu sobre o romano e traria uma grande força política
política, que era o que eles queriam. Mas Jesus não veio para isso. Ele disse várias vezes: o meu reino não é desse mundo. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus na terra, para trazer a salvação, a vitória sobre o pecado. Mas sabe por que eles estavam tristes? Porque a expectativa deles era outra. E eles se frustraram. E meu irmão, de todo coração, deixa eu dizer um negócio para você. Deus não tem obrigação nenhuma de atender a minha e a sua expectativa. Nós temos que abraçar o plano dele como perfeito para a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas se afastam? Porque se decepcionam. Se decepcionam primeiro com Deus. Porque de repente acreditam numa mensagem mentirosa de que entrega a tua vida a Deus, Ele vai fazer isso por você, Ele vai restaurar isso na tua vida, Ele vai resolver os teus problemas. Aí normalmente o que é que acontece? A gente se converte, as coisas melhoram, fica mais fácil, parece que piora, irmão. O teste vem logo no início. E aí as pessoas se decepcionam, mas eu pensei que era assim, mas você criou expectativa errada. Se foi alguém que pregou errado para você, ele também é culpado. Mas a gente tem que parar de botar expectativas de que Deus vai fazer isso ou aquilo. A gente tem que acabar com essas expectativas humanas. Acabe com a sua expectativa. Abra os braços e diga assim: Senhor, eu quero viver o que Tu queres. É o Teu plano. Igual a Maria, cheia de plano, tudo arrumado para casar, tudo certinho. Tudo tão planejadinho. O Espírito Santo vem, pá, Maria, ó, apaga esse plano aí, que Deus tem outro plano para você. Você vai dar à luz, sem nem se relacionar com teu marido, vai ter o Filho de Deus no seu ventre. Quebrou o plano dela todo, quebrou tudo que ela tinha planejado, a festa, tudo, tal. Ela diz assim: eis aqui a tua filha, para viver a tua vontade, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Existe um ciclo que é assim, a gente gera expectativa, aí as coisas não acontecem, a gente se frustra, aí a gente fica triste, aí a gente se afasta. Porque também lançamos expectativa sobre as pessoas. E aí, às vezes, quando as pessoas erram, quando pecam, quando elas falham, deixa eu dizer uma coisa para você, elas vão falhar, elas vão errar. E a gente lança algumas expectativas também sobre pessoas, e quando essas expectativas são quebradas, mesmo ciclo, expectativa, frustração, tristeza, afastamento. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Vou buscar aqui, vou me envolver na igreja, porque estou precisando que Deus faça essa obra na minha vida, estou precisando que Ele haja nisso aqui, estou precisando que Ele me ajude a conquistar esses objetivos aqui. Aí você começa a fazer parte de tudo, vem para culto, faz vigília, ora, PG, tudo. E aí da sua listinha, o que é que acontece? Nada. Aí você já vai desanimando, você já vai se afastando, do culto que você ia, você não vai mais. Vamos aprender a pegar o plano e dizer assim: Senhor, faz o teu. Faz o teu. Eles lançaram expectativas erradas sobre Jesus. Jesus nunca disse que ia ser o grande libertador político de Israel. Jesus nunca disse que ia reinar e botar lá os discípulozinhos para ser os coronéis dele. Nunca. Esse nunca foi o plano de Jesus. Eles que colocaram essa expectativa. Aí agora estavam tristes e frustrados porque não aconteceu algo que eles queriam que acontecesse, mas que Deus não ia fazer para agradar a eles. Porque Deus vai fazer a obra dele, o plano dele. E como servo e serva do Senhor, a gente tem que se alegrar no plano e na obra de Deus, porque é o que verdadeiramente preenche a nossa vida. Irmão, se Deus fizesse tudo que eu tinha expectativa, fizesse tudo que eu queria, eu estava perdido, morto, acabado.
Porque meu coração é enganoso. Meu coração me leva a querer coisas que vão me destruir lá na frente. Que bom que Deus não faz o que a gente quer. Glória a Deus por isso. Ele faz a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, irmão. Então, só para você lembrar, eles estavam tristes, eles estavam com a visão distorcida da realidade, e eles lançaram expectativa errada sobre Jesus. Bom, e aí Jesus escolhe restaurar esses caras. Jesus escolhe restaurar a unidade na vida desses dois discípulos. Eles estavam indo para o lugar que não era para eles irem, eles estavam se afastando do grupo, eles estavam tendendo ao isolamento. E agora o foco sai deles e a gente coloca o foco na ação de Jesus e como ele restaurou a unidade na vida dos discípulos. Primeiro, e aí Jesus era fera demais, ele ouviu a verdade deles. Sabe por que às vezes a gente já quer chegar batendo, irmão? Às vezes a gente já quer chegar condenando, julgando, dizendo que você está errado, você não sei o quê. Mas para pensar em Jesus. O Deus Todo-Poderoso, ressurreto, aí escolhe caminhar com dois caras que estavam com a cabeça toda troncha, pensando errado, visão distorcida, achando que ele tinha morrido, tinha abandonado o grupo. Que menos Jesus queria era que depois da morte dele, as pessoas se dissipassem, porque ali ia ter a continuidade, aí dois caras indo embora. Aí Jesus diz assim, eu vou conversar com eles. Que amor, né, irmão? Já pensou? Eu vou lá conversar com eles. Aí Jesus paciência, amor. Restauração de unidade tem a ver com amor. Tem a ver com ter paciência com o irmão. Querer ajudar o irmão. Aí Jesus chega e está lá os caras com a cara fechada, a cara entristecida. Jesus começa a andar com eles. Aí diz assim, mas por que vocês estão assim? Aí eles já dão uma na goela de Jesus. Meu amigo, você não sabe o que está acontecendo, não é? Eles até dizem, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Como se os discípulos dissessem, está desantenado, viu, meu irmão? Você está perdidinho na vida aí, viu, para não saber o que está acontecendo. Se fosse eu e você, irmão, então vamos para Emaús, vamos para o inferno. Oxe, começa a conversa, volta, já levam fora. Jesus, com todo amor, se aproxima, mas você não sabe não o que está acontecendo, não, as coisas estão acontecendo. Aí Jesus, paciente, fala, diz aí, o que é que está acontecendo? Quais coisas? Jesus se permite ouvir a verdade deles. Jesus diz assim, fala aí, essa decisão de vocês é a partir de que verdade? Claro que Jesus sabia, ele é Deus, mas ele, pedagogicamente, com cuidado e amor, ele diz assim, falem aí, por que vocês estão assim tristes? E eles saem dizendo, e nesse processo, eu já digo o segundo ponto, que é, Jesus escolhe caminhar com eles, irmãos, 11 quilômetros. Imagina, aquele irmãozinho emburrado, está afastado da igreja, aquele irmão que, sabe, está triste, está com a visão distorcida, aí você encontra ele aqui, você está na parada de ônibus para ir para o centro e ele está vindo andando. Aí você encontra aquele irmão e diz, irmão, por que você está assim? Ele diz assim, não, eu vou te falar, mas vamos comigo andando ali até o centro? E aí? Você vai, irmão? Você diz assim, não, irmão, eu pago sua passagem de ônibus, vamos, eu pego o Uber, venha no Uber comigo. Não tinha nem Uber nem ônibus, viu, gente, naquela época. Jesus escolhe caminhar 11 quilômetros com aqueles dois discípulos para ajudá-los a voltar para o lugar certo. Você está disposto a pagar o preço para ajudar seu irmão e sua irmã? Você está disposto a conversar com ele, a trazer ele de volta, porque às vezes a gente empurra ele para longe. Você está disposto a caminhar de lado, a se aproximar, a ir na casa dele? A gente percebe, sente falta das pessoas, e é natural. Eita, rapaz, fulano nunca mais veio. Pronto.
A gente precisa ir em busca, a gente precisa caminhar. Jesus escolhe caminhar 11 quilômetros ali. Barro, estrada ruim, rocha, tem que desviar no caminho. Mas ele escolhe caminhar com eles, porque a restauração da unidade passa por sacrifício mesmo. Pelo amor de ouvir a verdade do outro, de caminhar com o outro e entender o que está acontecendo. Mas olha, Jesus confronta eles com a palavra de Deus. O coração daqueles 2 discípulos precisavam ser curados e restaurados. E o que cura coração desviado é a palavra de Deus. Não adianta a gente falar aqui de unidade de uma forma carnal pelos nossos próprios esforços. Não, sim, tem papel nosso nisso, tem escolha nossa nisso. Mas, acima de tudo, nós escolhemos viver e querer essa comunhão, porque a palavra de Deus nos ordena isso. Porque é o propósito de Deus, porque Deus diz assim, eu quero o meu povo desse jeito. E por obediência a gente está aqui buscando isso. Jesus confronta eles com a palavra sempre será o remédio certo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que tem se buscado muitas alternativas para se tratar da alma. E todas elas podem ter lugar, desde que sujeitas à palavra de Deus. Desde que sujeitas à palavra de Deus. E eu digo isso, porque sem querer usar uma estatística exata aqui, mas mais de 90% dos nossos problemas, daquilo que nos afeta, normalmente está associado a questões de coração que precisam mudar, a pensamentos distorcidos, a pecado, a questões que precisam ser tratadas por Deus, e é Ele que nos cura. E é Ele que nos cura. Por isso que todas as alternativas que se buscam para tratar, elas são instrumentos de Deus para isso. Por isso tem que estar debaixo da autoridade de Deus. E eu abro só um parêntese aqui, para trazer com muita preocupação a última ação da Agência Nacional de Saúde, que reconheceu para tratamento emocional das pessoas como extensão das UPAs, os terreiros, né? Não sei se vocês viram isso, mas está aí aberto para todo mundo ver. A Agência Nacional de Saúde oficializou que uma pessoa agora que busque o SUS para tratar, de repente buscando lá, psicólogo, alguma coisa, questões emocionais, ela poderá também ser indicada, direcionada para os terreiros. Interessante que eles não botam as igrejas dentro disso. Eles não reconhecem a religião com um papel importante. E por quê? Porque é uma grande diferença entre você ir tratar seu coração num terreiro e na igreja. Porque num terreiro, se você estiver lá, vou dar um exemplo aqui, em qualquer conflito ideológico, a orientação é, meu irmão, seja o que você quiser, faça o que você quiser, o importante é você se sentir bem e ser feliz. Mas se você chegar na igreja e querer coisas que são distorcidas, que estão diferentes da palavra de Deus, você vai ouvir, isso é pecado, isso vai acabar com a sua vida, você tem que se arrepender e fazer diferente. Mas o mundo hoje não aceita isso. Porque o mundo hoje quer dar a liberdade de cada um para escolher o seu caminho. Escolher tudo, o que você quer fazer, o que você quer ser, como você quer se relacionar e existir na terra. E é isso que vai te curar, e é isso que vai te restaurar. Jesus confronta o coração deles com a palavra. Quem está afastado e separado, precisa ouvir a palavra. Porque a palavra, ela manda a gente se unir. Sabe? Porque quem está afastado e separado do corpo, também está afastado e separado de Deus. A gente falou sobre isso na primeira mensagem. Está lá a carta de João dizendo isso. Olha, quem ama a Deus e não está lá se relacionando, amando seu irmão, é mentiroso, está na escuridão.
Uma vez eu achei muito interessante o testemunho de um irmão lá do PG, que ele era desigrejado. Cresceu e viveu na igreja tal, e estava desigrejado há vários anos. E depois voltou para Cristo e está hoje na nossa igreja começou no PG e tal, e hoje é até líder aqui na igreja. E teve uma frase que ele falou que me chamou muita atenção, porque ele disse assim: eu estava desigrejado e eu vivia na mentira de achar que eu não estava longe de Deus. Porque o inimigo coloca isso na nossa mente. Sabia, até isso o inimigo bota, dizendo assim: você não precisa da igreja não, você é crente, meu irmão. Pode andar só, pode ficar na sua casa. Que é isso, você não precisa não. Por isso que a estatística dos desigrejados só aumenta, porque o povo acha que não precisa mais de igreja. Ah, você é cristão? Sou, eu sou de Cristo. Faz parte de alguma igreja? Não, igreja é do homem. Igreja nunca mais eu quero. Desculpa, isso não é bíblico. Jesus não estabeleceu dessa forma. E onde é que está isso? Na palavra. Agora a gente precisa obedecer a palavra. Porque hoje nós temos escolhido passar por cima da palavra, fazer diferente da palavra. E aí vamos sofrer as consequências disso. A gente tem que aprender a ensinar para as pessoas que a palavra de Deus, ela não é uma corrente que nos aprisiona, não. Pelo contrário, ela quebra as correntes e nos liberta, mas ao mesmo tempo nos protege. Nos protege. Muita gente às vezes fala para os jovens aqui, muitos jovens às vezes falam assim: ah, mas a palavra impede que faça um monte de coisa. Não pode. Mas é porque às vezes a gente lê a palavra de Deus dentro de uma conotação assim, puramente legal, né? Quase jurídica assim na nossa vida. Você tem que entender que a palavra te protege. Mas isso quer dizer que hoje todo mundo obedece a palavra? Não. A pessoa pode, exemplo aqui, a pessoa pode fazer sexo antes do casamento, sim ou não? Por quê? Por quê? E isso está onde? Está na palavra. Mas tem muita gente hoje fazendo sexo fora do casamento, sim ou não? Tem. E às vezes você vai falar para um jovem lá de, 17, 18 anos, e ele vai dizer: não, mas não tem como, eu amo, tal, os hormônios, Deus me fez assim, com desejo, com tesão, e eu tenho que fazer. A palavra não tem sentido, essa proibição da palavra, parece que não quer o meu bem. Tá. Normalmente as pessoas hoje têm casado com quanto tempo? Com quantos anos? Dá uma média aí, hoje não é meio feito antes. Uns 30 anos? Não é isso? Ninguém quer casar mais novinho hoje, né? Tudo liso, tem que juntar dinheiro um tempo. 30 anos, a pessoa casando. Aí o jovem lá no auge do hormônio, 15 anos, ele acha que já pode fazer sexo já. Beleza. Dentro dessa liberdade, você não vai ter só um parceiro. Pode fazer, não sei, quantas vezes por ano na cabeça desse jovem, do tesão, do tal. Vou botar 3. Vamos dizer que você faça sexo com 3 pessoas no ano. Para o padrão do mundo, você está acabado, tá certo? Acabado. Beleza. Vamos botar aqui na média, você vai querer casar com 30 anos. Com 30 anos você acha a mulher da sua vida e você vai casar. Mas você começou a fazer sexo com 15. E teve aí 15 anos de experiência sexual, certo? 15 anos de experiência sexual, numa média que eu vou botar baixa aí, para os garanhões, de 3 pessoas por ano. 15 vezes 3 dá quanto? 45. Você vai entrar no seu casamento com a mulher da sua vida, para começar a se relacionar com ela, com a experiência atrás de 45 pessoas. Você acha que isso apaga, é? Você acha que quando você entra na relação com ela, tudo isso se apaga? Não, você leva para a cama daquela que é a mulher da sua vida, daquela história nova e linda que você quer construir, 45 experiências que vão ficar martelando na tua cabeça.
Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que escolher o seguinte: se a gente quer ter prazer ou a gente quer ser feliz. Você quer ter prazer? Você é feito um mundão aí, busca o prazer louco. Meu irmão, cai na droga, cai na bebida, cai na prostituição. Essas coisas vão te dar prazer, mas vão consumir você. Prazer, prazer, prazer. Isso vai acabar com o teu cérebro, vai acabar com o teu desejo, vai acabar com tudo. Aí quando você quiser parar e construir uma vida nova, você não vai conseguir. Porque você vai estar marcado pela desgraça do pecado na tua vida. Esse é só um dos motivos que eu digo a você: a palavra de Deus te protege. A palavra de Deus diz assim, ó, você vai constituir uma família e vai ser bênção, vai ser lindo na sua vida. E vocês vão ter essa experiência, vocês vão construir a experiência de vocês. Mas nem sempre a gente obedece. Mas nós temos que ser confrontados com a palavra. Quarto lugar. Voltei aqui, né? Aqui. Jesus usa a memória afetiva deles. Vê que legal. Eu já estou caminhando para o fim. Depois de Jesus confrontar eles com a palavra, e diz o texto que Jesus foi Moisés, passou por todos os profetas, Jesus falou dos ensinos, Jesus falou até dos momentos que ele havia ouvido lá entre os discípulos. Olha, era necessário que Cristo padecesse, mas está na palavra que ele ia ressuscitar. Ele vai de Moisés até os profetas, porque o Antigo Testamento todo, ele aponta para Cristo. Por isso que qualquer mensagem que a gente traz aqui tem que ser cristocêntrica, porque tudo aponta. Jesus vai para Moisés, passa pelos profetas e diz a eles o que tinha que acontecer. Primeiro confronta eles com a palavra. Mas depois, quando a gente vai lá para o verso 30 ao 32, Jesus usa uma questão assim meio que de memória afetiva deles. Diz o texto que os discípulos chegam a Emaús, os discípulos fazem que vão entrar na cidade e Jesus faz que vai direto. E aí os discípulos falam, não, fica com a gente. Olha, aqueles que queriam solitude, solidão, agora querem companhia. Aqueles que tinham se afastado do grupo, agora pedem para ter mais um junto. Não, olha, fica com a gente. O coração deles já estavam sendo tocado. A escolha de Jesus caminhar, a escolha de Jesus ouvir, a palavra que confrontou o coração deles. Olha, não, fica com a gente aqui. A gente não quer mais ficar só, não. E aí, irmãos, eles se reúnem para comer. E Jesus, para trazer a lembrança da alegria, da comunhão daqueles discípulos. Porque eles eram discípulos, eles pertenciam ao grupo. Só que aquela alegria de ser do grupo estava sucumbida por um monte de pensamento, de coisa, de distorção, de ação do inimigo. Mas diz o texto que na hora de comer, Jesus pega o pão e parte. E quando Jesus pegou o pão e partiu, eles lembraram de quê? Da mesa, da ceia. Eles disseram assim, a gente já viveu isso. E foi bom. A gente já viveu isso. E diz o texto que os olhos deles o quê? Se abriram. Se você parar para pensar, os momentos que trouxeram alegria na tua vida, eu digo a você, você não estava só. Para pensar. Pensa nesse ano, quais foram os melhores momentos da tua vida? Muito provavelmente você estava com sua família, muito provavelmente você estava com amigos, você estava na igreja. Passou um fim de semana em algum lugar, uma viagem em família. Se você usar a memória afetiva da sua vida para tentar lembrar os momentos que te fizeram feliz, os momentos que te fizeram bem, para ver se você estava sozinho nesses momentos. Não. Você tinha pessoas com você. E por que
escolher hoje uma vida tão sozinha, tão amargurada, tão isolada de tudo? As coisas vêm, sabe, irmãos, e ocupam os lugares do amor na nossa vida, e ocupam os lugares da comunhão na nossa vida. As coisas vêm, a nossa cabeça dura, a gente dá brecha para o inimigo, e a gente então vai se isolando, vai se fechando, deixa de viver mais a comunhão que vivia, deixa de viver a alegria. Nós trocamos o amor da comunhão por essas coisas que vêm e tomam lugar. E às vezes é preciso uma experiência de retomada, da gente ver e dizer: caramba, como eu já fui feliz assim. É como aquela pessoa que passa muito tempo sem vir para a igreja, se afasta, se distancia, aí vem para um culto. Como eu já ouvi isso. Se afastou de Deus, se afastou da igreja, começou a viver no mundo, perdido tal, mas conhece a verdade. Mas sabe o que é servir a Deus, sabe o que é estar em família, aí vem para um culto. Aí chega aqui e se destrói. Tudo que acontece, ela diz assim: nossa, eu já vivi isso. Eu sei o que é isso. Aqueles discípulos, quando viram Jesus partir o pão, eles lembraram da comunhão da mesa, eles disseram: o que é que a gente está fazendo? A gente está escolhendo ficar só. Deixamos o nosso grupo lá e aquela mesa nos deu tanta alegria. Aqueles irmãos nos ajudaram tanto. Que escolha é essa que a gente fez de estar sozinho? E o texto diz, irmãos, que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. A restauração aponta para a mudança de direção. A pergunta que eu quero fazer hoje para você é: você está indo para Jerusalém ou para Emaús? Você está indo na direção dos irmãos, da comunhão, do estar junto, do ser família de verdade? Ou você é aquele discípulo que está indo para Emaús, que está se isolando, que está dando valor a uma visão distorcida, que escolhe não conversar, que escolhe não tratar as coisas e simplesmente se afasta? Para onde é que você está indo? Porque Jesus quer restaurar a unidade, e a restauração da unidade aponta para a mudança de direção. Mas eu termino dizendo, para você não perder a oportunidade de vivenciar essa unidade hoje. Obrigado, Nath. Domingo passado eu nem chorei, minha esposa disse: nem chorou. Eu disse: essa sério, eu não vou chorar. Não perca a oportunidade de viver a unidade hoje. O texto diz que quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem para a alegria daquele momento, mas imediatamente Jesus desapareceu. Desapareceu. Eu quero dizer para você que talvez escolha hoje não dar um abraço no teu irmão. Pode ser a última oportunidade de abraçar ele. Você que tem escolhido ter o coração duro, você que não fala com membros da tua família, você que, sabe, não tem vivenciado a igreja com toda a intensidade, pode ser a última oportunidade que você tem. As pessoas vão morrer, você vai morrer também. Aqueles discípulos tiveram aquele caminho todinho para olhar, para reconhecer: Jesus, você ressuscitou, dá um abraço nele, celebrar, vamos lá. Mas eles estavam com visão distorcida, estavam com coração duro, estavam querendo voltar, frustração, por expectativa errada lançada, perderam um caminho de 11 quilômetros ao lado de Jesus. Quando os olhos se abriram: é Jesus, estamos juntos. Foi tarde, Jesus foi embora. Jesus foi embora. Cuidado para não ser tarde para você. Porque a porta da graça está aberta hoje.
para você viver a comunhão de Cristo Jesus, o corpo. Às vezes a gente diz assim, hoje eu não vou para o culto não, porque a gente acha que tem culto todo domingo, tem culto toda semana. Pode ser seu último culto. PG, essa semana eu estou cansado, não sei o quê, vou me reunir com aquele povo não. Para pensar, quando você vem, é bom ou é ruim, irmão? É bom ou é ruim estar aqui? É bom. Quando você vai para o PG, aquele momento de comunhão, é bom ou é ruim? É bom. Sabe o que é interessante? A gente tem o PG. Aí o PG foi massa, o pessoal compartilha, alegria, louvor, comida, uma bênção. Aí você que é líder, você diz assim, coração enganoso. Rapaz, todo mundo gostou. Semana que vem, todo mundo vem de novo. Vem? Vem não. Vem não. Porque a gente esquece que foi bom. A gente esquece que foi bom. Por isso que lá em Lamentações 3, verso 21, Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente tem trocado a comunhão e a alegria por um monte de coisa. Irmão, o PG pode ser o último. O culto que você está escolhendo não ir pode ser o último. Da mesma forma que o abraço na tua esposa, no teu marido, o abraço no teu filho, na tua família, aquela pessoa que você não fala, aquele relacionamento que está quebrado, você pode estar tendo a última oportunidade de restaurar isso. Porque tem uma hora que isso vai acabar mesmo. E a gente precisa, sabe, tomar decisões na nossa vida. A gente precisa tomar decisões na nossa vida. A gente ouve, Deus tem com graça falado, mas chega uma hora que isso vai acabar, irmão. Para pensar na mesa da ceia, quando Jesus se reuniu, até aquele momento Judas estava. Judas teve até aquele momento a oportunidade de se reconciliar, de não fazer o que ia fazer, de aproveitar, nossa, eu estou aqui, eu fui chamado por Jesus, olha o grupo onde Ele me colocou, olha onde eu estou. Mas a partir daquele momento da mesa, Jesus levanta para Judas, como o coração dele não tinha mudado, ele diz, levante e vá fazer o que você tem para fazer. Vá-se embora. A mesa do Senhor está aberta para todos hoje. Todos. Mas vai chegar um dia que essa mesa não vai ser mais aqui, vai ser na eternidade. Com todos aqueles que caminharam unidos ao redor da mesa aqui. Aqui. A mesa da eternidade começa aqui, no corpo do Cristo, na união do corpo de Cristo. Se você não escolhe estar aqui, por que você vai estar na mesa, no grande banquete lá da eternidade? Jesus disse, o reino dos céus é como uma grande festa. Um grande banquete, que o Pai convida a todos e todos vêm? Não. Ok. Quando Jesus pede para a gente ceiar constantemente, quando Ele faz a ceia com os discípulos, o que é que Ele diz? Fazer isso em memória de mim. Jesus está dizendo assim, usa a memória afetiva, irmão. Usa a memória afetiva para todas as vezes que fizer a ceia, lembrar de Cristo, da cruz, do sacrifício, do amor, da salvação. E todo mês, quando nós estivermos aqui, lembrarmos, e essa memória afetiva nos levar para a cruz, que a gente escolha então trocar tanta besteira que a gente tem botado na nossa vida, e dizer assim, eu tenho que entregar minha vida a Cristo, eu tenho que viver esse amor, essa unidade, porque essa vida aqui vai passar, e uma eternidade aguarda por mim. Quando Jesus diz, façam isso em memória de mim, Ele está dizendo assim, lembra disso, lembra disso, lembra disso. E quando lembrar, diz assim, eu não posso estar como eu estou, eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Irmão, eu queria, como pastor, poder gastar todo o meu tempo preparando um momento como esse, assim, da palavra de Deus, que é pesada, é dolorosa, mas que é o que edifica. Mas eu não posso. Sabe por quê?
Porque eu tenho que estar falando com um irmão que está afastado, porque se magoou, com decisão errada de coisas aqui. Porque eu tenho que estar falando com liderança de PG que não aceita coordenação, e de coordenação que não aceita aquele PG. Porque eu tenho que estar falando com gente que está achando que Deus está mandando ele sair, se separar. Porque parece que a palavra de Deus não entra no nosso coração. E a gente vai ficar assim, até quando, meu irmão? Vamos decidir acabar com isso. Lançar fora esse egoísmo, essa carnalidade nossa, que nos afasta um do outro, que nos afasta de Deus. Vamos viver milagre, meu irmão. Vamos viver poder, vamos viver amor. Isso só é possível na unidade perfeita. Deixar de ser criança, deixar de mimimi, e dizer assim: eu quero viver o amor e a comunhão com Cristo Jesus, com a minha igreja, com a família. Esse é o desejo do seu coração? Sim ou não? Amém.